Questão número 19 tem aqui um gráfico. O que ele está falando? A aviação comercial cresceu 20% no Brasil desde o ano 2000, etc. Para suprir a demanda, as empresas aéreas passaram a operar no limite da sua capacidade. A política reduziu o conforto dos passageiros e se tornou uma das causas dos atrasos nos aeroportos. Tem aqui um gráfico, o que é isso? Quantidade de aeronaves em operação no Brasil, de 2000 a 2006. Está diminuindo, é? Diminuiu direto, só que teve um aumentozinho. Como assim está cheio de movimento nos aeroportos e você tem menos aviões? É porque eles foram substituindo os aviões menores por aviões maiores. Foram descartando os aviões menores e também eles espremeram mais os passageiros, né? Aí, em consequência, foi diminuindo aqui. O que ele está perguntando? Analisando o gráfico acima, pode-se afirmar que o número de aeronaves em operação sempre diminuiu de um ano para outro. Não, sempre diminuiu não. Diminuiu a maior parte desse período. Só que aqui teve um aumentozinho, que eu falei que é um aumento michuruca, de 259 para 261, mas é um aumentinho aqui. Então, ele não sempre diminuiu. Sempre diminuiu, tá errado. Ele diminuiu a maior parte do tempo, mas não no período todo. Letra B. Do ano de 2000 ao ano de 2001, houve uma queda de menos de 12,8%. Menos de 12,8%, só olhando no gráfico, né? Olha só, de 2000 para 2001, essa queda, ela foi de 366 para quanto? Para 319. Você tem que calcular a variação percentual e comparar com 12,8. Quanto que é essa variação percentual? Você faz aqui o delta, né, a diferença entre esses valores, quer dizer, uma queda, quanto que é a diferença desses valores? Isso aqui dá 47. Então, isso aqui foi a queda. Você tem que ver quanto que foi essa queda em relação ao número original, que é 366. Tem que fazer essa continha e aí você vai comparar com 12,8 para saber se foi mais de 12,8 ou menos de 12,8. Quanto é que vai dar essa conta? Tá, então essa continha aqui a gente tem que fazer 47 dividido por 366. Isso aqui vai ficar 0,1284, quer dizer, isso aqui é 12,84%. Ele falou o quê? Ele falou que houve uma queda menor do que 12,8, não. Essa queda foi maior do que 12,8. Então, isso aqui está errado. Letra C. Do ano de 2000 ao ano de 2004, o número de aeronaves que não parou de operar foi mais que 70% em relação ao ano 2000. 2000 a 2004, o número de aeronaves que não parou de operar. De 2000 a 2004, o número de aeronaves que não parou de operar. Olha só, o número de aeronaves que não parou de operar foi 261? As que não pararam de operar, muitas foram parando de operar. Foi diminuindo, né? Agora, isso que sobra aqui, que você vê, o valor no ano corrente, são aquelas que não pararam de operar, que continuaram operando. E seria o quê? O que eu vou considerar aqui? 261 ou 259? Não pararam de operar, mas aqui entraram mais duas. Eu vou considerar esse número menor aqui, 259. E ele quer saber em relação ao número inicial. Então eu tenho que saber quanto que é 259 em comparação com 366. Ele falou que esse número foi mais de 70% em relação ao ano 2000. Então, vamos pegar essa quantidade aqui do ano 2000 e vamos calcular quanto que é 70%.
70% de 366. Isso aqui vai dar 70% é 7 décimos, então 256. Tá, então o 70% de 366 é 256,2. Claro que você não pode usar vírgula aqui, ficou em torno de 256. Então ele falou que esse número de aeronaves aqui, esse número que é 259, né? Ele falou que esse número foi mais do que 70%. Então isso aqui está correto. Essa aqui é a correta. Claro que a gente tem que conferir todas, né? Do ano 2000 ao ano de 2006, o número total de aeronaves reduziu-se em 138 aeronaves. Quer dizer, de 2000 até 2006, teve uma redução de 138. Tem que olhar no gráfico. Olha aqui, em 2000 eram 366. Em 2006, isso aqui já era isso aqui, ó. 250. Essa redução é a diferença desses dois números aqui. Isso aqui vai dar 116. Então foram reduzidas em 116. Ele falou que foi reduzido em 138 aeronaves? Não, foram 116. Então essa aqui está errada também. Sendo assim, a resposta correta é a letra C de Charlie.